Alguns afirmam que judeus Ashkenazi não são verdadeiros judeus, mas descendentes do antigo reino de Casária e não de Israel, que eles são basicamente impostores. Segundo essa teoria, a maioria dos judeus atuais descenderia de nômades túrquicos, convertidos ao judaísmo que teriam adotado a história judaica. Eles não são do Oriente Médio, mas sim do leste. Eles são descendentes dos Hazares. Isso indicaria que não são semitas. Eles são impostores, não são mais judias do que cristãs. Parece uma reviravolta digna de O Código da Vinci, mas não é só uma hipótese histórica curiosa. A teoria dos Casares foi usada para demonizar judeus, deslegitimar Israel e apagar a identidade judaica. Ela representa perigo real para pessoas. Será que milhões de judeus askenazes realmente descendem de um reino de convertidos? Era uma vez em Casaria, o rei decidiu se converter ao judaísmo. Seu povo fez igual e, séculos depois, fugiu para a Europa Oriental, voilá. Assim surgiram os judeus Ashkenazi, uma história de origem quase saída de um filme da Disney. Aladim, na verdade, não era um príncipe, Ariel, na verdade, não era humana, e judeus, na verdade, não são judeus. Mas espera aí, tapetes não voam, peixes não falam e Agrabah é um lugar fictício. Casari, por sua vez, foi um reino real, em local e época reais. A grande questão é, os judeus Ashkenazi poderiam realmente traçar suas origens até lá? Ou será que essa história de origem, Khazar, é apenas um conto de fadas? Os judeus Ashkenazi compõem a maior parte da população judaica do mundo atualmente. E, de acordo com a visão predominante, seus ancestrais chegaram ao Reno e ao Vale do Danúbio após o exílio romano, antes de se espalharem pela Europa Oriental ao longo dos séculos. Minha árvore genealógica inclui ancestrais Ashkenazi, assim como Sefarditas e Mizrahi. Se seguir um desses ramos até o início, chegará a antiga Israel, ou pelo menos é o que diz a história convencional. Nem todos aceitam essa versão da história. No século XIX surgiu uma teoria polêmica de que os judeus Ashkenazi descendiam dos Khazares, não dos antigos israelitas. Então quem eram os Khazares? Khazaria foi um reino turcomano seminômade, independente no sul da Rússia atual, entre um império cristão a oeste e um califado muçulmano a leste. Era uma importante rota comercial que conectava o leste ao oeste e também desempenhava o papel de um caldeirão cultural onde pessoas de várias religiões podiam praticar livremente. Isso incluía uma comunidade judaica vibrante. Agora as coisas tomam um rumo surpreendente. Segundo fontes judaicas, muçulmanas e cristãs, no século IX o rei Bulan converteu-se ao judaísmo. Relatos dizem que o rei comparou as três religiões abraâmicas e ao final escolheu o judaísmo. Por que essa escolha? Não há como saber a verdadeira motivação do rei Bulan. Talvez tenha sido um chamado espiritual verdadeiro. Ou talvez tenha sido uma jogada política inteligente para evitar irritar as superpotências cristã e muçulmana em suas fronteiras, mantendo-se neutro em seus intermináveis conflitos religiosos. Ou talvez como Canuca. Se o rei adotou o judaísmo, é provável que outros o tenham seguido, mas quantos? Não sabemos. Algumas fontes afirmam que, ao longo dos séculos, Casária se tornou um reino predominantemente judeu, mas muitos historiadores são céticos. É um tema muito debatido que gerou questões como este desenho em um disco de metal encontrado em um sítio Khazar. É uma estrela de Davi ou um disco solar xamanístico? E mesmo que o judaísmo tenha se espalhado entre os Khazares, não há como saber quantos desses judeus vieram de famílias Khazares que se converteram e quantos vieram de famílias etnicamente judaicas que migraram para a região. Lembre-se, Khazar era um caldeirão de tolerância onde refugiados judeus eram bem-vindos, principalmente após o rei adotar o judaísmo. Acho importante enfatizar que, no judaísmo, os convertidos são tratados exatamente da mesma forma que as pessoas que nasceram judias. Então, qual é a diferença? Bem, é aqui que as coisas ficam um pouco mais controversas. Segundo a teoria dos Khazares, o reino era formado por judeus descendentes de convertidos túrquicos, não da Judéia. Com a conquista do reino, esses judeus túrquicos migraram em massa para a Europa Oriental, tornando-se ancestrais dos judeus askenazes. Isso significaria que os judeus askenazes, que são a maioria dos judeus atualmente, não teriam nenhuma ligação ancestral com o antigo Israel. Sem ligação biológica com Abraão, Moisés ou o povo bíblico, seriam descendentes de nômades túrquicos medievais que adotaram o judaísmo. Essa obsessão com a biologia judaica ou linhagem judaica é o que torna isso uma teoria da conspiração perigosa. Ela tem sido usada para negar a identidade judaica, deslegitimar Israel e espalhar teorias conspiratórias antissemitas que já causaram violência real. Veja como a teoria dos Khazares
é usada hoje. Grande parte dos judeus europeus e muitos dos colonizadores judeus europeus da Palestina são todos descendentes de convertidos ao judaísmo na Idade Média. E também tem o atirador de Jersey City, em 2019, que tirou vidas em um supermercado judaico. A mercearia kosher, com a maioria dos clientes e funcionários judeus, não foi um alvo aleatório. Ele se referiu às suas vítimas judias como casares. Há inúmeros memes chamando judeus de Jud-ish em vez de judeus. O líder da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, também defendeu essa teoria em 2018, dizendo que judeus askenazes descendem dos casares, não dos israelitas bíblicos. Deviam lembrar ao Abbas que a maioria dos judeus em Israel não é askenazi. Milhões de israelenses são judeus mizrahis, que fugiram do Oriente Médio e Norte da África, onde viveram por milênios. Mas os fatos não são realmente o ponto aqui. A teoria dos casares se tornou uma arma. É uma ferramenta para apagar os judeus e negar sua conexão ancestral com Israel. Ela resume séculos de perseguição, tradição e herança de um povo a meros impostores estrangeiros. Então, de onde veio essa teoria afinal? Ela surgiu como ideia marginal no século XIX e no início do século XX foi adotada por supremacistas brancos. Grupos como a Ku Klux Klan alegaram que judeus não eram semitas, mas impostores raciais. Era uma maneira conveniente de retratar os judeus como infiltrados estrangeiros sem raízes bíblicas. E no extremo oposto do espectro político, grupos de hebreus israelitas radicais e a nação do Islã também abraçaram essa ideia, retratando os judeus askenazes como impostores, não os verdadeiros filhos de Israel. Em 1976, a teoria avançou muito com o lançamento deste livro. Ironicamente, o autor não queria promover o antissemitismo, mas combatê-lo. Ele achava que mostrar que os judeus askenazes são mais europeus que semitas poderia enfraquecer o fundamento racial do antissemitismo europeu. Mas o plano dele falhou e de forma espetacular. Ao invés de combater o antissemitismo, o livro dele virou munição para fanáticos. De repente, supremacistas brancos, antisionistas e conspiracionistas alegaram ter prova de que os judeus askenazes e, por extensão, todos os judeus seriam pessoas falsas. Só porque alguns defendem uma teoria por motivos duvidosos, não quer dizer que ela esteja errada. Então, existe algum mérito real na teoria dos casares? Após a destruição do reino da Casaria, há poucos registros de refugiados casares na Europa. Se todo o reino dos judeus casares tivesse migrado, haveria muitos registros. Documentos, arqueologia, referências, mas quase não há nada. Enquanto isso, há evidências substanciais mostrando que as comunidades judaicas estavam na Europa séculos antes. No século IV, antes da conversão do rei Hazar, judeus já viviam em regiões como França e Itália. No século VIII já existia vasta literatura rabínica dos judeus da Europa Ocidental. Entre os séculos IX e XI, havia comunidades judaicas em toda a Europa Central e Oriental. É mais provável que as comunidades askenazes da Europa Oriental não tenham surgido de repente. Cresceram organicamente devido à migração natural do leste, originada de comunidades judaicas da Europa Ocidental. Aqui vai outra pista. Nomes são pegadas culturais que deixam rastros por gerações. Ao analisar nomes askenazes medievais, não há indício de influência túrquica ou khazar. Em vez disso, eles estão profundamente enraizados no hebraico, aramaico e línguas europeias. O mesmo vale para o idioma que falavam. O Yiddish, idioma principal dos judeus askenazes, é germânico com elementos de hebraico e aramaico. O Yiddish não tem traços de origem túrquica. Segundo o linguista Alexander Bader, os nomes e sobrenomes judeus do leste europeu dos últimos 6 séculos, assim como o Yiddish, não têm relação com a Khazaria. Aqui está a prova definitiva que encerra o debate: DNA. Estudos genéticos mostram que judeus askenazes compartilham ancestralidade com sefarditas e outras populações do Oriente Médio, incluindo marcadores ligados ao Levante. Não há evidências genéticas relevantes entre judeus askenazes e povos túrquicos como os casares. Mesmo que judeus casares tenham ido à Europa Oriental, foram assimilados pelas comunidades judaicas locais, sem impacto genético relevante nos judeus askenazes atuais. Um estudo de DNA é frequentemente citado online como suposta prova da teoria Khazar. Ele diz que judeus askenazes são geneticamente mais próximos dos casares que dos hebreus bíblicos. Geneticistas sérios já desmentiram esse estudo por uma falha básica na pesquisa. Não há casares medievais ou hebreus antigos vivos para fornecer DNA, como o autor comparou o DNA. Ele utilizou DNA de armênios e georgianos atuais como substitutos dos casares e palestinos para representar os hebreus bíblicos.
Além disso, ele criou um método inovador para calcular a média geográfica das características genéticas. Ele buscou localizar onde o DNA Askenazi predomina no mapa. E qual foi sua resposta? O sul do Mar Negro, uma área habitada apenas por peixes e possivelmente algumas sereias. Talvez essa abordagem de média geográfica funcione se você estiver falando de sociedades que permaneceram no mesmo lugar por séculos, mas não para grupos que migram frequentemente ao redor do mundo. Como disse um crítico, se aplicarmos essa ideia a Barack Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos da América seria classificado como líbio só porque a Líbia fica no meio de uma linha que une o Quênia e o Reino Unido. 5 anos após esse estudo, outro analisou ossos de cemitérios casarês e concluiu que os antigos casares eram geneticamente próximos aos povos túrquicos modernos, não aos judeus modernos. Em resumo, o DNA dá um golpe fatal na teoria casar. Então, os judeus Ashkenazi eram realmente judeus? Sim, obviamente, historicamente, geneticamente, culturalmente e religiosamente. Sim, a teoria casar não é história, é conspiração. E como tantas teorias da conspiração, ela sobrevive porque é útil, não porque é verdadeira. Útil para preconceituosos, extremistas ou quem tente apagar ou atacar o povo judeu. Também desvia o foco de um capítulo da história judaica que considero fascinante e bonito. O reino da Casária proporcionou um oásis de tolerância onde judeus perseguidos encontraram refúgio. Uma terra de diversidade, onde os judeus podiam ser mais do que apenas uma minoria de segunda classe, onde, eventualmente, até o próprio rei escolheu abraçar o judaísmo, provando que a vida judaica não precisa ser permanentemente relegada à impotência. É uma pena que essa história inspiradora tenha sido corrompida e distorcida por uma teoria da conspiração tóxica que apaga a identidade judaica. Mas os fatos são claros. Judeus askenazes são judeus. Fim de papo. Não estamos vivendo em um conto de fadas. Não existem sereias cantoras, nem tapetes voadores, nem uma história secreta de origem judaica. O que existe é uma cadeia ininterrupta de vida judaica que remonta ao antigo Israel. A história, o DNA e a tradição dizem isso. Os judeus Ashkenazi eram tão reais quanto qualquer outro judeu.